Bom, o segundo exemplo, né, é um exemplo, uma situação parecida com aquela que foi vista como exemplo, né, na vibração livre sem amortecimento de corpo rígido, onde a gente tinha uma montagem muito parecida com essa aí. A única diferença é que nessa aqui aparece essa massa adicional aqui embaixo, mas que na realidade ela vai ser somada à massa da polia, né? Lá no outro problema, naquele outro problema, a gente só tinha a polia, a gente na verdade tinha um tambor, né? Mas era a mesma montagem em termos de mola. Bom, então aí na figura são dados os valores numéricos da massa, da rigidez, né? E, aliás, a rigidez é dada no enunciado. E é dado o valor da massa, no enunciado também é dado o valor da massa, é dado o valor da polia, e é dado o raio de giração, que está ligado ao momento de inércia, que é a inércia de rotação da polia. Bom, então a polia tem 15 kg, o bloco tem 25 kg, a massa total é a soma das duas, 40 kg, e a diferença nesse problema aqui também é que ele é resolvido via conservação da energia, né? Via conservação da energia, para a gente explorar esse caminho aí da solução. Bem, para a gente trabalhar com a conservação da energia, a gente tem dois caminhos possíveis, que eu vou chamar aqui de solução 1 e solução 2. A solução 1 é aquela em que a gente sempre conservação, né? Ou seja, não temos amortecimento, e a gente diz que a soma da energia total, a soma das energias, ou seja, a energia total num determinado ponto da trajetória do sistema é igual a de outro ponto, né? E aí, para a gente resolver por esse caminho, a gente escolhe dois pontos convenientes, o ponto 1 e o ponto 2. Então, um ponto conveniente é o ponto de máximo deslocamento, que a gente vai chamar de ponto 1. Por quê? Porque é aquele ponto em que o sistema para inverter o sentido, né, da vibração. Portanto, a velocidade é zero, então a energia cinética é zero. Lembrando que a energia cinética a gente representa pela letra T, e a energia potencial pela letra V. Então a energia cinética é zero, porque o sistema para, e a energia potencial é diferente de zero. E no ponto de equilíbrio, quando ele passa pela posição de equilíbrio, vibrando, ele tem a energia cinética diferente de zero e a energia potencial igual a zero, porque ele está no equilíbrio, né? A segunda forma de resolver é usando a conservação de energia de uma maneira mais elegante, dizendo que a variação, né, da soma das duas energias, potencial e cinética, cinética e potencial, ela não varia no tempo. Então essa soma não varia no tempo, ou seja, a derivada da soma em relação ao tempo é igual a zero. E isso serve para qualquer posição. E isso vai nos levar à equação de movimento sem ter que usar a segunda lei, ok? Então a gente vai explorar aqui os dois caminhos para a gente então dominar esse assunto aqui. Bom, indo pela solução 1, que é escolhendo dois pontos, o que nós temos aqui? Nós vamos escolher, né, como ponto 1 o ponto 1 o ponto de deslocamento máximo, ou seja, quando o sistema para, e o ponto 2, o ponto que ele passa pela posição de equilíbrio, ou seja, que ele está indo ou voltando, passando pela posição de equilíbrio, ou seja, ele vai ter velocidade máxima nesse ponto e vai ter o deslocamento zero, né? Então a gente vai estar escolhendo esses dois pontos, o ponto de máximo deslocamento é velocidade zero e o ponto de máxima velocidade de deslocamento zero. Bom, então a gente vai tomar o deslocamento máximo abaixo da posição de equilíbrio, ou seja, quando ele estiver descendo.
Essa figura aqui, ela dá mais ou menos uma ideia disso, né? Ou seja, quando o que eu tenho aqui? Eu chamo de x barra o x, a localização do centro de massa, tá? Eu tô chamando essa direção aqui, né? Essa direção vertical de x. E x barra o x barra é o centro de massa, ou seja, a posição do centro de massa nessa direção aí de vibração, ok? Então no ponto, eu vou dizer que quando ele chega lá embaixo, né? O que vai acontecer? De acordo com, como a gente viu no outro problema, de acordo com essa montagem aí, né? Que a gente tem a mola de um lado e do outro lado um cabo rígido, o sistema, a mola vai deformar, então ele vai ceder. Então vai haver um giro, ok? Um giro juntamente com o deslocamento, tanto numa direção quanto na outra, e o giro numa direção na outra. Então ele vai ficar, o centro de massa vai ficar se deslocando e o sistema vai ficar girando. Então eu tenho uma energia cinética de translação, né? A minha energia cinética total ela vai ser a energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação, tá? Bom, mas pensando agora na posição 1, a energia cinética ela é igual a zero, certo? Que a posição 1 é exatamente isso aqui, ó, ele chega no ponto máximo. Uma coisa que é importante a gente ver logo de cara aqui é que, novamente, a mola vai ter um deslocamento que eu vou chamar de x, certo? Ou de x de k. E o centro de massa tem um deslocamento que eu vou chamar de x barra. Mas a gente já sabe que o x da mola é o dobro do x, né? Que é o dobro do x do centro de massa, ok? Então, o que acontece, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou começar aqui meu problema, né? Vou começar aqui o caminho 1 aqui, olhando então para o ponto 1. Então no ponto 1 eu vou dizer que o deslocamento máximo está abaixo da posição de equilíbrio. Então a minha energia potencial, como a gente está abaixo do nível de referência, vai ser uma energia potencial nessa posição, uma energia potencial negativa, né? A energia potencial negativa, em que aspecto, né? Eu tenho que a energia cinética ela é zero nesse ponto 1, e que a energia, né, lembrando que o que eu vou fazer aqui é a primeira solução, é T1 mais V1 é igual a T2 mais V2. Então no ponto 1 o T1 é zero, e no ponto 2 o V2 é zero, certo? Então o V1, agora o que é o V1? O V1 vai ser a energia potencial, que vai ser a soma da energia potencial gravitacional com a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional é peso vezes altura, né? Então é massa total vezes a gravidade, peso vezes a altura, que a altura na verdade é a posição. A posição o quê? A posição do centro de massa, a posição máxima do centro de massa, mas eu estou falando da posição abaixo da posição de equilíbrio. Então ela vai ser negativa, essa energia potencial, que está num nível abaixo da referência. Se eu estivesse tratando com a nível acima, eu teria uma energia potencial positiva, tá? A energia potencial elástica vai ser a soma da energia potencial elástica devido à deformação da mola, ou seja, 1/2 de K vezes a deformação máxima da mola, que eu estou chamando aqui de X. Lembrando que eu chamo de X de K a deformação da mola, a deformação aqui, nesse ponto, e aqui a deformação X barra. Então a deformação xk máximo eu vou representar assim, ó, x máximo, vou usar aqui de k, tá? X máximo k, que é esse xk máximo, ao quadrado, né? Ao quadrado aqui na expressão, né? Quer dizer, 1/2 de kx ao quadrado, x máximo ao quadrado, então na verdade xk, então x máximo k ao quadrado. Mas isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui está escrito aqui, ó.
U de 0 a 1, de K, é o trabalho da força estática da mola realizado entre a posição de equilíbrio e o x barra máximo. Essa força se deve ao equilíbrio do peso no repouso e está presente no movimento. Ou seja, é a mesma história de sempre. Quando eu penduro uma massa numa mola, né, a gente viu isso, quando eu penduro uma massa numa mola, o que acontece? Eu tenho a deformação estática, ok? Então a mola, se eu isolar a mola aqui, ela já está carregada com uma força estática aqui, que vai ser igual ao K vezes o delta estático, certo? Então a gente vê que essa força está presente o tempo todo, equilibrando quem? Equilibrando o peso. Então por isso que o peso não faz diferença na dinâmica, porque o peso já está compensado, já está equilibrado por essa força. Aqui nessa solução, como eu estou indo pela energia, mas uma coisa, né? Vocês viram que em todas as soluções que a gente deu usando a segunda lei até agora, a gente considerou a força-peso no diagrama de corpo livre. Logo, a gente considerou a força-peso, sabendo que a força-peso não vai fazer diferença, mas a gente teve que ir lá na posição de equilíbrio, na situação do equilíbrio, para fazer as devidas considerações, para quando a gente chegasse na equação de movimento, esse peso sumiria por causa disso daqui, né? Então, o que acontece? Na posição de equilíbrio, nessa observação aqui, a gente tem o seguinte, que eu tenho uma deformação estática da mola, eu tenho o peso, e nos dois ramos da suspensão aqui do meu sistema, eu tenho a metade do peso, né? Então essa metade do peso, mg sobre 2, eu vou chamar de um F0, tá? Beleza, e voltando então a essa expressão aqui, U a gente sabe que é trabalho, né? U é trabalho. Então sempre é trabalho de uma força, trabalho é sempre de uma força, Então, se eu estou indicando aqui que tem um trabalho, eu tenho que indicar que força é essa que está relacionada a esse trabalho. E essa força é a força, esse aqui é o trabalho dessa força durante o deslocamento de 0 a 1, ou seja, do deslocamento da posição de equilíbrio até essa posição 1, que eu estou tomando como posição máxima. E o trabalho do deslocamento no ramo da mola, ou seja, o deslocamento K, do X de K. Então aqui eu estou dizendo que força é essa, esse trabalho está ligado a que força? Está ligado à força estática da mola. Então a mola ela deforma por causa de uma força estática. Essa força estática é mg sobre 2. Essa é a força estática, que eu vou chamar de F0. Quando a massa desce, quando ela desce mais, né, eu vou ter que essa força ela vai estar realizando trabalho, né, porque ela está presente ali. Então, se ele está indo, se o centro de massa está descendo mais, né, ele está na posição de equilíbrio 0 e vai para a posição 1, essa força que está presente já na mola para equilibrar a metade do peso, ela trabalha, certo? Ela trabalha, porque ela é uma força que está presente ali. Então, essa é a sutileza desse problema, né? Que não é só considerar a força, a energia potencial elástica. Se eu estou considerando uma energia potencial gravitacional, eu tenho que considerar o trabalho da força, da mola que está presente ali. Então, assim, como eu tenho uma mola, que é um elemento elástico, essa mola, o sistema vai ter, além de uma energia potencial gravitacional, vai ter uma energia potencial elástica. E na energia potencial elástica, além de 1 meio de kx ao quadrado, que é a forma clássica da energia potencial elástica, como é um sistema que ele tem mola, então ele tem uma deformação estática inicial, eu tenho que considerar o trabalho
que essa força vai fazer o tempo todo, tá certo? Como é o análogo de considerar o peso, né? De considerar o peso usando a segunda lei, tá? Então eu estou chamando aqui, ó, x máximo de K, deformação da mola na posição máxima do centro de massa. Eu estou chamando o centro de massa, a posição máxima do centro de massa, de x barra máximo. E isso aqui eu já expliquei, é o U, né? É o trabalho da força estática presente, né, na mola por causa da montagem, que vai estar fazendo trabalho, vai fazendo trabalho. Então esse trabalho tem que ser computado na energia potencial elástica, né, que é devido à deformação da mola e mais esse adicional. Bem, então o que acontece? Na posição de equilíbrio, né, a gente tem na posição de equilíbrio a gente tem essa F0. Então a gente tem a F0 é a metade do peso, né? O x máximo de K é 2 vezes o x máximo, como eu acabei de falar, né? O x de K é 2 vezes o x sempre o x do centro de massa. Então o x de K máximo é 2 vezes o x do centro de massa máximo. E esse trabalho vai ser a força, né? Trabalho é igual a força vezes distância, força vezes deslocamento. Então a força é o F0, e a distância é o x máximo de K, que é 2 vezes o x máximo do centro de massa. Então é 2 vezes o x máximo do centro de massa. Como eu tenho um 2 aqui, eu vou cortar, vou ficar com a massa total vezes o G, vezes o x barra máximo, que está aqui, ok? Então é isso. Então esse é o trabalho que vai estar o tempo todo, na verdade o peso vezes a distância, né? A distância adicional, né? Que vai ser, na verdade é a metade do peso vezes a distância adicional que a mola deforma. Como é a metade do peso, né? É m total sobre g, m total g sobre 2 vezes o x de K, mas o x de K é 2 vezes o x barra. Eu vou substituir aqui e vou cortar 2 com 2 e já vou ficar direto com o x barra aqui. Então a minha energia potencial da mola, V de energia potencial 1, desculpa, energia potencial do sistema elástica, né, vai ser 1/2 de K 2 x de barra máximo, que é a deformação, energia potencial, deformação da mola, mais esse cara aqui, né? Isso está aqui atrás, né? Só para te voltar aqui atrás. Está aqui, ó. Né? Está aqui. Ó. Está aqui. Então já tinha isso daqui, desenvolvi esse trabalho, cheguei na expressão do trabalho e estou reescrevendo a equação agora já com x barra máximo, né? A diferença de ali para cima é que eu não estava usando x barra máximo. Então eu estou usando agora 2 vezes x barra máximo no lugar do x de K máximo. Então tem x barra aqui, que veio daqui, né? Aí eu vou substituir na V1, onde V1 é a V gravitacional mais a V elástica. A V gravitacional já trazia isso daqui, só que negativa. E aí eu vou cortar agora com isso que surgiu aqui, que é a mesma coisa, positivo. Então eu vou cortar isso com isso e vai ficar só isso. Né? Lembrando que aqui vai ficar 2 ao quadrado vai ficar 4, né? E esse 1/2 está aqui, então no final das contas eu vou dividir o 4 por 2, vai ficar com 2. Então a minha energia potencial no ponto 1, que é o ponto de máximo, ela vai ser 2K x barra máximo ao quadrado. Então o centro de massa desce o máximo de x barra,
eu tenho cada mola duas vezes, esse x barra vai ao quadrado, eu tenho o valor da energia potencial no ponto 1, que é o ponto de máximo. Agora no ponto 2, que é o ponto de equilíbrio. Então o ponto 2 é o ponto onde o sistema passa pelo ponto de equilíbrio. Quando ele passa pelo ponto de equilíbrio, ele está com a velocidade máxima e com deslocamento zero. Então essa velocidade vai implicar que eu tenho uma energia cinética, que vai ser a soma da energia cinética de translação, T2T mais T2R é igual a T2. A energia potencial de translação é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então 1/2 a massa total v ao quadrado, que é x barra ponto, né, a velocidade do centro de massa máxima, né, ao quadrado, né, 1/2 de mv ao quadrado. Só que a gente tem que dar nome aos bois aqui. A massa é a total e o v é o x barra, x do centro de massa, ponto ao quadrado, máximo. Isso aqui. Logo, a energia cinética é 1/2. Assim, a energia, desculpa, não falei da rotação. A energia cinética de rotação é a mesma coisa, é 1/2 da inércia de rotação, que é o I barra, vezes a velocidade angular ao quadrado, né? Então você tem a energia cinética de translação, que envolve a inércia de translação, que é a massa e a velocidade linear. E a energia cinética de rotação, que envolve um momento de inércia em relação ao centro de massa, que é a inércia de rotação, né? A inércia de rotação vezes a velocidade angular ao quadrado, tá? Velocidade angular ao quadrado. E o que o problema deu? O problema deu o raio de giração. Por que ele deu o raio de giração? Porque o que acontece, né? Por que se dá o raio de giração? Porque o momento de inércia, quando você tem, por exemplo, um disco redondo assim, o momento de inércia ele é de tabelado, como a gente viu lá no exercício. Agora, quando você tem uma roldana com uma massa pendurada aqui, a gente não sabe qual é o momento de inércia disso aqui. E é muito complicado de calcular. Mas eu tenho o raio de giração, que eu estou chamando de K barra. Então, o raio de giração, existe uma relação entre o raio de giração, né, da composição desses dois caras aqui, e o momento de inércia, que o momento de inércia é igual a massa vezes o raio de giração ao quadrado, né? Que é bem a expressão mesmo do momento de inércia, né? mr ao quadrado. Então é a massa total, mt, vezes... que no caso que gira é a polia, tá? Então é só a massa da polia vezes o raio de giração da polia, né? Eu falei que é isso aqui, mas não é isso não, porque isso aqui não está girando. Isso aqui não está girando, só o que gira é a polia. Então é a inércia, o momento de inércia da polia. Mas ele não deu as dimensões da polia, ele não deu o diâmetro da polia. Se tivesse dado o diâmetro, calcularia o momento de inércia fácil. Mas ele deu o raio de giração, então isso aqui é só para trabalhar esse conceito de raio de giração e relacionado ao momento de inércia, né? Então a gente tem isso daqui, aí a gente vai substituir essa expressão aqui, aí a gente vai ter a expressão da energia cinética total de translação com rotação. O que foi feito aqui é que eu tive que escolher se eu vou trabalhar com x barra ponto ou θ, já que na de translação eu tenho x barra e na de rotação eu tenho θ, eu tenho que escolher. Mas eu sei que existe aquela relação que a gente já viu lá atrás, né, que o r θ, né, é igual a x barra, então r θ ponto é igual a x barra ponto. Então aqui eu escolhi trabalhar com x barra, então eu vou substituir θ ponto na equação onde tem θ, que é a equação de rotação, eu vou ficar com x barra nas duas. Então essa daqui, que é a rotação, ela vai entrar aqui, né? E
porque é x barra sobre r, então vai ficar x barra ponto ao quadrado sobre r ao quadrado, e aqui vai ficar x barra, aqui sempre o máximo, né? Máximo com máximo. Bom, aí eu boto em evidência, né, o 1 meio vezes x barra ponto ao quadrado máximo, que está nos dois termos aqui e aqui, e multiplico pelo resto. Portanto, a soma de T1 com V1 é igual à soma de T2 com V2. O T1, a energia cinética no ponto 1 é zero, a energia potencial no ponto 2 é zero. Aí eu obtenho essa expressão aqui, né? Só que aqui o que acontece? Essa expressão, ela tem do lado esquerdo x barra máximo, e essa aqui tem x barra ponto máximo. Então aqui está trabalhando com deslocamento máximo e com velocidade máxima. Mas como a gente viu lá também no outro problema de trabalhando com energia, a gente sabe que o x barra ele está relacionado ao x barra máximo, né? O x barra está sempre relacionado em qualquer instante com x barra ponto pela frequência natural. Então o máximo, aliás, isso só os máximos, né? Então o máximo, o valor x barra máximo, x barra ponto máximo é igual à frequência natural vezes o x barra. Isso aqui, só lembrando, vem lá da derivação, né? Então, aquela história lá, né? X de t é igual a x, que é o x máximo, seno de ômega nt. Então, x ponto de t é igual a ômega n, x máximo, cosseno de ômega nt. Então, olhando para os máximos, aqui eu tenho o x máximo, o deslocamento máximo, e isso aqui é a velocidade máxima, que é o x ponto máximo. A única diferença aqui é que eu estou trabalhando com a barrinha, que eu estou identificando que é o centro de massa. Então, já que isso aqui é verdade, eu vou então fazer a substituição de x barra ponto por ômega n x barra. Então eu faço isso aqui, só que aqui está ao quadrado, então isso aqui vai ao quadrado. Aí eu vou cortar, né? Vai aparecer o x barra máximo ao quadrado dos dois lados. E eu vou então conseguir explicitar a frequência natural. Então a frequência natural ao quadrado é igual a 4k sobre isso daqui. Então a frequência natural é ao quadrado. Então a frequência natural é a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes a raiz quadrada de k sobre isso daqui. Então a frequência natural é 2 raiz de k sobre tudo isso que está aqui embaixo. Então tem a massa do bloco, se só tivesse ela, beleza, mas tem a massa da polia multiplicada por 1, mas somada com mais esse pedacinho aqui, que diz respeito à influência da rotação, né? Porque a gente não tem só translação. Substituindo os valores, a gente tem a frequência natural de 6,68 radiano por segundo. Ok? Mas o importante é olhar para essa expressão aqui e ver que olhar e sempre lembrar da expressão básica, raiz de k sobre m. Mas vocês veem, no exercício anterior, a gente, por causa da montagem, a gente chegou à conclusão que era 2 vezes raiz de k sobre m. Nesse aqui é 2 vezes raiz de k sobre um m que não é que leva em conta a massa da polia, né? Se não tivesse a massa da polia, se fosse só a massa do bloco, era raiz de k sobre a massa do bloco, né? Beleza, então essa é a solução 1 do problema 2. E a solução 2 do problema 2, o caminho usando dois pontos quais, um ponto, não especificando o ponto, os 2 pontos, né? É o caminho usando aqui a derivada. Então a variação da energia total no tempo é igual a zero, generalizando para qualquer posição. A energia cinética é Vg mais Ve, e a energia potencial é
energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, e a energia cinética é a energia cinética de rotação somado com a energia cinética de translação. A energia cinética, a energia potencial vai ser a soma das duas. Então a energia potencial vai ser sempre peso vezes altura, ou seja, negativa, né? Então, energia potencial é mg x barra, né, em qualquer posição, e a energia elástica é 1/2 de x de k ao quadrado, mais a mesma coisa do trabalho. Trabalho da força elástica, o U de 1 a 0 de k. Trabalho de força elástica da mola no deslocamento de 1 para 2 qualquer, como foi explorado antes, né? Então, daqui para baixo não tem mistério, né? É só a gente fazer aqui a substituição, né? Ou seja, o x de k é novamente a relação entre x de k e x do centro de massa. A gente tem aqui a energia potencial elástica, né? E a energia potencial total. A gente tem a energia cinética, né? Rotação e translação, a mesma coisa. A energia cinética total. Aí a gente tem a expressão da soma das duas, né? Ou seja, isso aqui mais isso daqui. E a gente tem a derivada disso daqui. Então a gente tem que pegar essa soma, fazer a derivada e vai obter isso daqui, né? E aí a gente corta aqui o x barra ponto com x barra ponto, chega nessa expressão aqui, divide pelo que está multiplicando o x barra 2 pontos, coloca aqui multiplicando o inverso com a x, e isso aqui é a nossa frequência natural. Então, sendo isso a nossa frequência natural ao quadrado, né, a gente vai então tirar a raiz quadrada, essa é a frequência natural ao quadrado, que ela está aqui na equação, e a gente tira a frequência natural, que é a mesma coisa, certo? Então a gente tem que chegar no mesmo resultado. Então esse aí foi um exercício parecido com o que a gente já tinha visto lá na parte teórica, mas porém aqui resolvido usando a abordagem da energia, da conservação da energia, e olhando os dois caminhos possíveis, o caminho escolhendo os dois pontos, o de máximo deslocamento e máxima velocidade, e usando o caminho genérico, que é dizendo que a variação da soma das energias é igual a zero em qualquer instante. Então a gente não especifica ponto, aí com isso a gente cai na equação de movimento, e a gente tem só que preparar a equação de movimento para explicitar a frequência natural quadrada e, consequentemente, a frequência natural. Tá? Então esse foi o segundo exercício da nossa série aqui de 3 exercícios.